Então, primeiramente, gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até que eu fico honrado com esse privilégio de poder trazer a mensagem à amada igreja, visto que quem estava previsto era o irmão Adesoto, mas infelizmente testou positivo, né? Que Deus esteja cuidando da sua saúde, da sua família, e que possa restabelecer o mais rápido possível, para poder estar aqui conosco também, né, num momento como esse, para poder cultuar em comunhão, né, comunhão dos santos, ao Senhor. Bom, a mensagem que quero trazer para os irmãos está em Romanos, capítulo 12, vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, certo? Todos acharam? Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar nesse momento. Que você possa dizer no seu coração, em silêncio: Senhor Deus, fala-me comigo esta noite, Senhor, que a Tua palavra venha tocar no meu coração e eu possa sair daqui, Senhor, melhor do que eu entrei, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que eu possa sair daqui edificado com a mensagem que vem de Ti, Senhor, a Tua verdade revelada a cada um de nós. É assim, Senhor, que pedimos e rogamos nesse momento. Amém. Irmãos, estamos passando nesse momento de pandemia por um momento bastante atípico. Há um confinamento em massa. As pessoas, infelizmente, tiveram que se submeter ao distanciamento social, ao isolamento do convívio entre as pessoas. Tá certo, foram questões de saúde pública, por um bem maior, mas, infelizmente, isso trouxe graves problemas para a saúde mental. Houve e ainda há vários relatos de pessoas que passaram e ainda passam por graves crises de ansiedade e depressão. A verdade é que conseguimos enxergar com maior nitidez sobre a brevidade da vida. Salomão já dizia que a vida é como uma fumaça que logo aparece e se dissipa. Isso fez com que muitas pessoas fossem acometidas por crises existenciais e passou a questionar tudo sobre o sentido da sua vida e tudo o que há em sua volta. Na verdade, quantos de nós nunca paramos e nos perguntamos: afinal, qual o sentido da vida? Qual o sentido de tudo que existe hoje? Talvez essa seja a pergunta mais intrigante da humanidade. Qual o sentido da vida? E essa pergunta tem sido motivo para diversas especulações, seja no campo filosófico, no campo científico ou no campo religioso. Alguns afirmam que não há sentido algum para absolutamente nada. Outros creem que o sentido da vida está em você mesmo determinar o seu próprio sentido. Ainda outros creem que o sentido da vida pode estar relacionado a ser feliz ou autossuficiente. A humanidade, irmãos, parece estar perdida no mundo que ela julga não ter sentido algum. Mas para nós cristãos, isso é diferente. Nós cremos que há sim um sentido para as nossas vidas. Que o próprio Deus, aquele que nos criou,
nos criou para algum propósito. Ele nos deu um objetivo de vida e o porquê que Ele nos criou. Sabemos que nós não fomos criados para nós mesmos, nem tampouco para o cônjuge, para os nossos pais ou para os nossos filhos. Fomos criados único e exclusivamente para Deus. Afinal, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e satisfazê-lo, alegrá-lo para todo sempre. Fazer a vontade de Deus deve ser o nosso maior objetivo, pois foi Ele que nos criou e somente Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O livro de Romanos, o livro da teologia sistemática da Bíblia, ele apresenta ensinamentos práticos sobre como devemos pautar as nossas vidas de forma que possamos glorificar a Deus. O livro de Romanos é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma, muito provavelmente entre a época de 57 a 59 depois de Cristo, enquanto Paulo estava hospedado na casa de Gaio, em Corinto, na Grécia. Nessa época não existia serviço de correio, então a carta precisava ser enviada por alguém. Então a portadora dessa carta foi Febe, de Cencreia, também no porto de Corinto, também na Grécia. E essas informações nós podemos encontrar no capítulo 16, no último capítulo. O principal objetivo da carta de Paulo aos Romanos era anunciar as grandes verdades do Evangelho da salvação pela graça. Nós podemos ver o tema central da carta, acompanhe comigo aqui em Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O subtítulo está aí, o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Esse é o tema central da carta, a justiça pela fé em Jesus Cristo. E a razão da escrita desta carta não era com o intuito de corrigir a igreja de Roma, até porque era uma igreja doutrinariamente sadia, mas a intenção era comunicar ensinamentos doutrinários que contribuíssem com o amadurecimento espiritual da igreja. A carta também foi necessária para defender e confirmar a autenticidade do ministério apostólico de Paulo, porque surgiu muitos boatos naquela época sobre as falsas insinuações a respeito do seu trabalho. Afinal, quem era Paulo? Paulo, nós sabemos que ele foi um grande perseguidor da igreja. Para ter ideia, Paulo ele pediu autorização, quando estava em Jerusalém, para ir até Damasco, prender os seguidores de Cristo, trazê-los para Jerusalém, interrogá-los e executá-los. Não importasse se fossem mulheres, homens, jovens ou idosos. Ele era impetuoso. Paulo, ele era um perseguidor ferrenho, cruel. E de repente, nessa viagem, acontece algo emblemático, acontece algo majestoso na vida dele. Ele é convertido, Jesus se aparece, ele tem um encontro pessoal com Cristo. E a vida de Paulo foi transformada, foi regenerada. Paulo mudou completamente. E de repente Paulo, ele chega apresentando o evangelho da salvação pela graça. E diziam que esse é um evangelho novo. Esse homem está pregando um evangelho novo. Mas Paulo, ele teve essa experiência, onde ele, que era um observador irrestrito da lei, ele percebeu nesse encontro com Cristo que as suas obras, quanto à lei, não serviam para nada. Ele ainda era um homem perdido, e ele só percebeu isso
quando ele teve um encontro pessoal com Deus, ele percebeu como é que eu, um homem impiedoso, fui salvo. Eu não sou merecedor disso. Ele percebe que a salvação é somente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pela graça. Se não fosse isso, Paulo estava condenado, como muitos estão. Então Paulo, ele começa a difundir essa mensagem, a anunciar esse evangelho. Ele apresenta em Romanos, ele escreve essa carta aos romanos, apresentando o evangelho que ele estava anunciando. Então, ele precisava confirmar a autenticidade do seu ministério apostólico, até porque existiam muitos legalistas naquela época, além de muitos dizendo que, olha, isso aí ele está fazendo como uma artimanha de querer criar uma armadilha e prender todos nós. Mas vimos que Paulo não. Paulo, ele demonstrou que ele passou por um processo de uma verdadeira conversão. Paulo, ele demonstrou ser um fiel seguidor e genuíno adorador, sofrendo as mais terríveis provações e perseguições por causa do nome de Cristo. Paulo também, ele demonstrou em sua carta imenso desejo em visitar a igreja de Roma, embora infelizmente nunca teve conseguido visitá-la pessoalmente. Ele esperava receber alguma ajuda financeira que contribuísse com a manutenção da obra de proclamação do Evangelho de Cristo. Ele intencionava ir até a Espanha. Ele já tinha anunciado o Evangelho em toda a bacia do Mediterrâneo, já tinha pregado e plantado igrejas, pastores já foram ordenados para que pudesse conduzir aquelas igrejas. Ele não queria estar em ministério alheio. E Espanha, ela não tinha sido ainda anunciada a mensagem. E Roma ficava exatamente no meio do percurso, e era uma igreja próspera. Então ele intencionava passar por Roma, visitar a igreja, era uma cidade, né, que ele estimava muito, e por ali seguir para a Espanha. O livro de Romanos, ele pode ser dividido em duas grandes partes. Uma que vai do capítulo 11 ao capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde Paulo discorre na carta sobre os ensinamentos doutrinários necessários à igreja, e do capítulo 12, objeto do nosso estudo, os 2 primeiros versículos, até o último capítulo, Paulo, ele faz exortações práticas sobre tudo o que foi abordado nos capítulos anteriores. E Paulo, irmãos, ele demonstra que nem tudo está perdido, pois há sim uma esperança em meio ao caos, que não fomos criados ao acaso, e que Deus tem sim um objetivo para as nossas vidas, e que o vazio que há só pode ser preenchido por Deus, o dador da nossa vida e aquele que nos apresenta o real sentido para cada um de nós. Portanto, o texto de hoje é parte de um conjunto de exortações práticas de como um cristão deve proceder para a glória de Deus, de como deve proceder de forma prática sobre todas as verdades teológicas comunicadas por Paulo nos capítulos anteriores. Por isso que eu quero tratar hoje com os irmãos sobre uma vida segundo a vontade de Deus. Eu queria ler novamente apenas o versículo 1 do capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, ele inicia o capítulo 12 com a palavra rogo-vos. Essa palavra grega, parakaleo, ela significa um chamado à obediência, mas um apelo apaixonado de Paulo. Paulo, ele estava dizendo: rogo-vos, suplico aos irmãos, eu conclamo aos irmãos com urgência,
Agora ele roga aos irmãos a fazerem o quê? Logo em seguida traz uma conjunção pois. Esse pois remete a tudo que ele tinha dito antes. Ou seja, a carta de Paulo aos Romanos é fantástica, porque ele apresenta a doutrina, mas também a aplicação dessa doutrina. E é exatamente isso que ele está rogando aos irmãos, para que eles possam aplicar tudo aquilo que ele discorreu nos 11 capítulos anteriores. Essa é a forma como Paulo inicia a sua exortação aos cristãos, como um chamado ao novo proceder que agrada a Deus. Agora os cristãos eles estão sendo convocados com exortações a aplicar de forma prática os ensinamentos então abordados por Paulo. E percebam, a primeira exortação prática é ofertar a vida por completo a Deus. Como? No versículo 1 ele diz, apresentando o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como era feito antigamente o sacrifício? Escolhia o animal sem defeito, o melhor animal, e oferecia aquele animal por completo a Deus, para a remissão de pecados. Sendo que aquele sacrifício não era um sacrifício eficaz, não era eficiente, não era plenamente eficiente. Ele servia para a remissão de pecados outrora cometidos, mas não servia para a remissão de todos os pecados. Um sacrifício perfeito precisava ser feito, o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que morrer no madeiro para que todos os nossos pecados de forma eficaz e plena fossem perdoados, remidos. E agora não é necessário mais fazer um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo somos nós. Nós agora estamos nos ofertando a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós agora estamos apresentando, não é mais um corpo de animal, mas o nosso próprio corpo. E quando ele fala que nós estamos apresentando o nosso corpo, ele está dizendo que devemos nos apresentar por completos. O sacrifício que nós devemos fazer para Deus, nós devemos sacrificar a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos membros e o nosso coração. Como? Renunciando todas as paixões e todos os desejos que vão contra a vontade de Deus. É simplesmente você não olhar aquilo que você não deveria olhar. É você não falar aquilo que não deveria falar. É você não ver aquilo que você não deveria ver. Você não pensar naquilo que você não deveria pensar. Não agir naquilo que você não deveria agir. E não desejar aquilo que você não deve desejar. Isso é um sacrifício. Renunciar a nós mesmos, sabendo que agora nós não somos mais de nós mesmos. Afinal, como eu falei, nós não fomos criados para nós mesmos. Como eu disse, nem tampouco fomos criados para o nosso cônjuge, filhos, pais, não. Fomos criados para Deus. O sacrifício que nós estamos fazendo é para Deus e para a glória dEle. Demonstrando como uma forma de gratidão pelo sacrifício maior que foi feito para nós, não merecedores. A misericórdia de Deus e a graciosidade de Deus foi tamanha que libertou a cada um de nós. E a forma que nós podemos agradecer a Ele é sacrificando o nosso corpo. Exatamente desta forma. A gente sabe que lá fora, no mundo corrompido, o que as pessoas querem é satisfazer a sua carne. Elas não estão dispostas a renunciar a si mesmas. E essas pessoas, elas não têm a intenção de buscar a Deus, exatamente porque ela não teve esse encontro com Deus. Deus não se revelou a ela e elas estão entregues às suas próprias paixões.
Mas se nós que dizemos e confessamos que nós fomos realmente convertidos, que nós professamos a fé em Cristo, nós devemos mostrar através das nossas atitudes que todos os nossos atos, todas as nossas palavras, tudo que nós fazemos é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nada pode agradar a Deus se não for a vontade dEle. Irmãos, a única adoração aceitável e agradável a Deus é aquela proveniente de um coração disposto a se doar por completo, renunciando às suas próprias vontades para se submeter à vontade única e exclusiva de Deus. Nós fomos convocados, irmãos, para viver uma vida santa, pura e irrepreensível. Uma vida que está depositada nas mãos de Deus, o Senhor das nossas vidas. Que diz também que o nosso sacrifício é como um culto racional. E essa palavra racional, ela é da mesma origem que a palavra lógica que nós conhecemos. A palavra original é lógicos. O que isso quer dizer? Que o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos cultuando a Deus, nós louvamos a Deus, dizendo que nós o adoramos, que nós renunciamos a tudo por Ele, que nós largamos tudo para fazer a vontade dEle, mas tudo que nós professamos deve ser coerente com a nossa vida, tem que haver lógica. Isso é um culto inteligível, coerente, é a gente falar aquilo que realmente a gente vive. Claro que nós não somos perfeitos, e Deus não exige isso da gente, porque se Ele exigisse, fosse possível, não haveria necessidade de remissão de pecados através do nosso Redentor Jesus Cristo. Mas a grande diferença está na forma como nós reagimos a determinadas situações. Na verdade, como nós reagimos com arrependimento genuíno. Nós falhamos, mas somos compelidos a nos direcionar a Deus, confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão. Então esse culto racional é nada mais do que uma extensão do que nós estamos fazendo aqui. É dar continuidade ao que nós estamos fazendo aqui. Nós cultuarmos a Deus aqui, mas também cultuarmos Deus lá. É a gente professar e confessar a Deus que nós o adoramos aqui nesse momento, na comunhão dos santos, mas também confessar e viver o que nós estamos dizendo lá fora. O culto que oferecemos a Deus aqui deve ser coerente com o estilo de vida que nós temos lá fora. Mas uma vida segundo a vontade de Deus, além de se ofertar por completo a Ele, também não se conforma com as coisas deste mundo. Vejam o versículo 2, apenas a parte A. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando somos chamados por Deus para uma nova vida, somos convencidos do malefício do pecado, que nos leva à destruição, à morte e à condenação eterna. Deste modo, somos levados a um sentimento de arrependimento genuíno e mudança de vida, renunciando os nossos prazeres e os prazeres que o mundo nos oferece. Verdade é que não há mais a opção de voltar, de olhar e voltar para trás. Não, agora tudo se fez novo. Agora somos conformados a agir segundo a vontade de Deus e não deste século. Por isso que a segunda exortação prática é não se conformar com as coisas deste mundo. E quando ele fala deste mundo, ele fala com relação a este século, a esse sistema corrompido. E essa palavra, conforme, ela vem do grego esquematizeste,
que significa mais ou menos entrar no esquema, se amoldar, se conformar. Se a gente perceber na palavra, né, o radical é forma, né, conforma, a raiz, né, forma, conforma. O que isso quer dizer? É que o mundo, ele tem a sua forma, ele tem a sua característica, e acontece que o que ele quer fazer? Ele quer que a gente esteja nessa forma, nesse modelo que o mundo nos apresente, que a gente assuma essa característica do mundo, de tal forma que aonde nós possamos sair, as pessoas olhem para a gente e dizem: ele tem a forma que o mundo hoje oferece, ele está nos mesmos moldes do mundo, não há diferença com o mundo, né? Eu costumo até dizer, imagine, para ficar até bem simples, né? Você pega uma forma qualquer, uma forma de estrela, e você coloca uma massa de modelar, aí tira aquela massa, pode jogar a forma fora, se alguém lhe mostrar aquela massa, vai dizer o quê? É uma estrela. Por quê? Porque ele assumiu a forma daquela forma. A mesma coisa é uma pessoa que começa a assumir a forma que este mundo nos apresenta. O que na realidade o mundo quer é nos descaracterizar a identidade do cristão. É fazer com que nós não nos pareçamos com aqueles que vivem o cristianismo, mas aquele que vive no mundanismo, aqueles que vivem no mundo. E a gente percebe que no mundo tudo é muito dinâmico. O que hoje é certo, há um tempo atrás não era. A gente percebe que o que era combatido antigamente, hoje é aceito. E o mundo, ele faz isso. Por isso que a gente percebe que muitas igrejas, elas estão sendo influenciadas pelo mundo, enquanto deveriam ser influenciadoras. O que acontece é que o mundo está entrando mais na igreja do que a igreja está mais impactando o mundo. Na realidade, a igreja está para ser sal no mundo insípido, para ser luz no mundo de escuridão. Ela veio para ser diferente, não igual ao mundo. Ela veio para impactar o mundo e não ser impactada pelo mundo. Ela não deve ser amoldada segundo os costumes do mundo. E a gente percebe que muitas vezes algumas igrejas, elas estão bebendo demais do mundo, estão sendo contaminadas, estão sendo corrompidas. Infelizmente estão começando a adotar algumas práticas que são contrárias às Escrituras. Elas estão começando a ser mais, estão começando a agir com mais liberdade, com mais libertinagem, ultrapassando os limites. E nós devemos entender que nós fomos chamados por Deus, não para sairmos do mundo, mas para sermos diferentes do mundo. Deus não nos tirou do mundo, Ele nos deixou lá. Agora Ele nos deixou lá não para sermos iguais ao mundo, Ele nos deixou lá para sermos diferentes do mundo, para que o testemunho de vida, nosso testemunho de vida, possa impactar as outras vidas, não por conta de nós mesmos, mas por conta da transformação que Deus fez em nós, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Quando temos a compreensão exata do que Cristo fez por cada um de nós, jamais iremos permitir que as seduções do mundo nos afastem dos caminhos de Deus. Porque, irmãos, não há como um cristão ficar dividido entre o mundo e Deus. Pois assim, como o amor de Deus não está no mundo, o amor do cristão também não deve estar. Não há compatibilidade entre Deus e as coisas deste século. Uma vez escolhendo Deus, as coisas do mundo se tornam apenas passado na vida de um crente. Na verdade, nós fomos chamados para influenciar o mundo com a verdade revelada, as Escrituras. Por isso, o verdadeiro cristão, ele é moldado pelas Escrituras sagradas.
conformados segundo a vontade de Deus e chamados para serem diferentes no mundo e não iguais a Ele. Por isso, nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos estar conformados com a palavra de Deus. Nós devemos assumir a característica de um verdadeiro cristão. Nós devemos, quando sairmos lá fora, as pessoas nos vejam com pessoas diferentes. Elas nos vejam com pessoas que têm atitudes de um cristão, que o seu estilo de vida seja coerente com aquilo que ele prega, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele confessa, e não igual às coisas do mundo. Mas também, uma vida segundo a vontade de Deus, ela não só oferta por completo a sua vida, ela apenas não se conforma com as coisas deste mundo, mas ela também renova a sua mente conforme a palavra do Senhor. Veja comigo o versículo 2 novamente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor, quando alcança as nossas mentes e os nossos corações, provoca uma transformação radical, assim como transformou a vida de Paulo. Ela muda a nossa forma de agir e muda a nossa forma de pensar. Todos os nossos pensamentos e nossos anseios agora visam apenas a glória de Deus. Aqui, ele diz que somos transformados, ele diz, mas transformai-vos. Essa palavra aqui, transformação, ela significa uma palavra bastante conhecida, chamada metamorfose, né? Quando fala metamorfose, o que é que a gente se lembra? Lembra do processo de transformação da borboleta, não é? E como é esse processo? Há uma lagarta ali, naquele casulo feio, que depois sai uma linda borboleta. Esse é o processo de transformação que ocorre nas nossas vidas. Alguém feio, pecador, sujo, indigno de Deus olhar, simplesmente se transforma em algo belo. Não por conta das nossas obras, mas porque quando Deus agora olha para nós, Ele vê Cristo. Ele vê a obra redentora de Cristo em nossas vidas, sobre as nossas vidas. E isso faz com que Deus olhe para nós com favor, não por causa de nós mesmos, mas por conta do seu Filho amado que morreu por cada um de nós. E esse processo de transformação, metamorfose, ele não quer dizer um processo, uma transformação estática, mas um processo contínuo, que começou e continuará sendo continuamente transformado. É o processo de santificação. Nós não fomos convertidos porque simplesmente um dia a gente se arrependeu, ou nós não somos convertidos porque simplesmente um dia nós cremos em Deus, mas porque nós continuamos nos arrependendo, e porque nós continuamos crendo em Deus, e isso é um processo contínuo durante todas as nossas vidas, e a obra que Deus iniciou em nós, Ele há de completar, e há uma sinergia aí. Deus, Ele nos converteu, mas o processo de santificação também depende da nossa busca incessante pela vontade única e exclusiva de Deus, e não a nossa. Uma grande marca da igreja é a santidade. É o mundo perceber que realmente aquele povo é um povo separado para algo especial. E esse algo especial está estritamente ligado à obediência a Deus, a fazer a vontade de Deus. E é exatamente o que significa transformar.
é a gente crescer espiritualmente, é a gente se tornar cada vez mais parecido com Cristo. A gente vai transformando a nossa vida, o nosso caráter vai sendo forjado à imagem de Cristo, e nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo, estamos mais parecidos com os passos de Cristo. Nós vamos crescendo em amadurecimento espiritual, né? Certa vez eu citei um exemplo que eu achei bastante pertinente para trazer novamente hoje, sobre Paul Washer uma vez falou, porque muitas vezes alguém diz, não, você tem que seguir os passos de Cristo. Alguém diz, mas isso é impossível, Cristo é perfeito, como é que eu posso, sendo imperfeito, fraco, limitado, seguir os passos de Cristo que é perfeito? E se imagine, certo, você vendo ali uma imagem de um pai e um filho, certo, num campo tomado por neve, e o pai pega um balde, aí o filho, ele pega outro também, mas o pai pega um balde grande, o filho não consegue, por ser pequeno, filho mais ou menos 18 anos, disse, não, vou pegar um balde menor. Aí o pai vai lá e coloca água, aí o filho, por não suportar todo o peso, coloca menos água. Aí o pai começa a caminhar, e ali vai ficando as marcas do pai, e o filho vai tentar acompanhar os mesmos passos, sendo que ele é menor, e seus passos são mais curtos. Aí ele tentando acompanhar, ele vai cair, vai tropeçar, vai titubear, mas o que acontece? Quem está olhando vai dizer, olha, quer ser igual ao pai, quer fazer do mesmo jeito que o pai. É mais ou menos isso. A gente não vai seguir exatamente os mesmos passos de Cristo, porque Ele é perfeito, mas nós devemos ser os mais parecidos com Cristo, de tal forma que alguém olhe para nós e veja, olha, ele está tentando ser parecido com Cristo, né? Nós devemos pautar nossas vidas dessa forma, a gente pensar, o que Cristo faria nesse exato momento, que decisão, certo, eu posso tomar me baseando na vida de Cristo, nos conselhos práticos de Cristo. Então, desta forma, a terceira exortação prática é renovar a mente conforme a palavra do Senhor. Renovar, sempre estar reformando a nossa mente, também um processo contínuo, todos os dias, ao acordar, a gente saber como nós iremos pautar as nossas vidas naquele dia. E isso conforme o quê? Conforme a palavra de Deus. Mas para isso precisa ter uma busca incessante, para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que nós devemos pensar não é quem eu quero ser, mas quem Deus quer que eu seja. E como nós sabemos disso? Através da sua palavra, através da observância dos seus ensinamentos, dos seus conselhos para as nossas vidas. E Augusto Nicodemos uma vez trouxe uma ilustração que eu achei bastante interessante, que podemos aplicar com relação a isso, porque para ter ideia, é mediante o poder do Espírito Santo que é aplicada a restauração e renovação completa de nossas mentes. Nós nos tornamos mais sensíveis à palavra de Deus, capacitando os cristãos a discernir aquilo que agrada o Senhor. Por exemplo, como Augusto Nicodemos uma vez disse, eu achei bastante interessante. Imagine você estar ali num engarrafamento enorme. Aí você olha para frente e está aquela fila, olha para trás, aquela fila praticamente interminável, e você está ali atrás do caminhão. Aí de repente você olha no retrovisor, vê um carro seguindo ali pelo acostamento e coloca o biquinho mesmo na frente do seu. Aí você diz, aqui não. Aí você encosta bem pertinho no caminhão. O que acontece? Você está ali encostando no caminhão com o intuito de, não, vou fazer o que é certo. Não, é para dizer, eu vou dar minha vez não, você vai ficar aí. E aí ele diz, não pagais o mal com mal, mas o mal com bem. Aí você começa a jorrar na sua mente vários textos, e você percebe, não, vai, pode passar, e você deixa. Você percebe, as suas atitudes vão sendo moldadas
quanto mais você aprende sobre a palavra de Deus, o quanto mais ela penetra no seu coração, no seu íntimo, e você vai ser compelido a agir da forma correta, da forma que agrada a Deus. É dessa forma que nós renovamos a nossa mente, não segundo os nossos próprios conselhos, não segundo os conselhos de amigos, não segundo conselhos de parentes, mas segundo os conselhos de Deus. Essa sim é boa, agradável e perfeita. Então, vocês querem saber como vocês devem agir? Leia a palavra de Deus. Ele é o manual das nossas vidas. A Bíblia de Estudo MacArthur, ela diz que a mente renovada é uma mente cheia de Deus e controlada por ela. Uma mente renovada não busca seus próprios interesses, mas a vontade de Deus, conforme expressa nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, não são os nossos conceitos, não são os nossos pensamentos, não são as nossas opiniões que irão nos ajudar a tomar a decisão correta para as nossas vidas. Afinal, nada vale os nossos conselhos se eles não estiverem embasados e fundamentados nas Escrituras, fundamentados em princípios bíblicos. Somente a palavra de Deus é que nós poderemos experimentar. E experimentar aqui é ter experiência. A gente vai ter experiências na nossa vida daquilo que é bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só podemos experimentar isso, só podemos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquela que é a vontade perfeita de Deus, se a gente doar a nossa vida por completo. Se a gente não se conformar com as coisas desse século, mas se conformar segundo as Escrituras, e a gente renovar a nossa mente segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, essas exortações de Paulo aos Romanos, elas não serviram apenas para os irmãos daquela igreja. Para ter ideia, essa carta também não só foi lida à igreja em Roma. Há evidências também que ela foi lida às mais diversas igrejas daquela época. E ela também serve para nós hoje. Elas devem ser aplicadas também pelos cristãos da nossa época, pois é o proceder adequado daqueles que visam a glória de Deus e buscam viver segundo a vontade dEle. O Senhor, Ele exige devoção exclusiva dos seus servos. Ele procura aqueles que o buscam adorá-lo em espírito e em verdade, sem fingimento, sem hipocrisia. Nós podemos até dizer ao outro que nós amamos, adoramos a Deus, mas só Ele conhece o nosso íntimo. Nós podemos enganar quem está do nosso lado, podemos enganar nosso melhor amigo, podemos enganar nosso cônjuge, nossos pais, mas jamais conseguiremos enganar a Deus. Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe qual a nossa real intenção. Por isso, quando Cristo Ele veio, Ele trouxe um novo olhar sobre a lei, porque eles estavam muito presos aos rudimentos da lei, mas à parte exterior, prática da lei, mas não ao sentido espiritual que ela trazia para as pessoas. E Cristo, Ele trouxe esse olhar espiritual, onde na realidade o pecado só é consumado a partir daquilo que primeiramente surge no nosso coração. Na realidade, o pecado já nasce dentro de nós. Por isso, não é pecado apenas se você cometer o ato, mas se você já intentar no seu coração. E Deus conhece. Por isso, devemos refletir sobre as nossas vidas. Devemos fazer uma reflexão: como está a minha vida? Meus desejos e minha mente
diante de Deus? Será que o que eu estou fazendo é apenas manter uma vida moralmente correta, mas as minhas paixões ainda estão presas às coisas que eu deixei de praticar? Porque é aí que está a questão. Muitas vezes nós olhamos e dizemos, aquela pessoa, certeza que se morrer vai para o céu, baseada nos atos. E a gente sabe que os frutos evidenciam a árvore, evidenciam a pessoa. Mas às vezes, aquela pessoa, ela está usando apenas uma máscara. E o seu desejo não é buscar a Deus, mas impressionar pessoas, receber elogios de pessoas, receber a glória de pessoas, receber aplausos de pessoas. Isso era uma conduta muito comum no Antigo Testamento aos fariseus, até que diz que isso é um estilo de vida farisaica. Paulo, ele cria que a salvação era na observância irrestrita da lei. Até que quando ele teve encontro com Cristo, ele foi totalmente transformado, a sua mente foi renovada, ele se doou por completo, porque ele creu naquele momento que se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ele continuaria perdido, e somente um encontro pessoal com Deus foi suficiente para ele olhar a gravidade do seu pecado, ele entender o quão ele estava perdido e precisava mudar totalmente a sua vida. Nós precisamos refletir sobre as nossas vidas. O que é que nós temos feito com o nosso tempo? O que é que nós temos feito com as nossas vidas? O que é que nós estamos pensando sobre as nossas vidas? Vimos que tudo isso deve estar pautado na palavra de Deus. Hoje estamos aqui para prestarmos culto ao Senhor, como ofertas de amor por tudo o que Ele fez por nós, gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu e nos libertou da escravidão de pecados, conforme a sua vontade. Entretanto, as nossas vidas não podem estar restritas a esse momento, aos domingos de culto. Precisamos manter uma vida de comunhão com Deus. A extensão do nosso culto deve ser levado também para fora, 24 horas por dia. Precisamos manter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de devoção piedosa, de estudo e meditação da sua lei, de oração e de boas obras. Não há vida que preste uma adoração aceitável e agradável a Deus se ela não for ofertada por completa. Somente uma vida focada em Cristo e centralizada em Deus fará com que não seja conformada com as coisas deste mundo, mas sejam conformadas com a palavra de Deus. Pois todas essas atitudes são evidências reais de uma pessoa verdadeiramente convertida. Então, irmãos, concluo que todo aquele que busca uma vida que agrada a Deus, ele não deve estar condicionado a seus próprios interesses, mas a buscar viver de um modo que possa evidenciar a sua fé e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Vou estar orando também nesse momento. Feche seus olhos. Diz: Senhor Deus, quão grato, Senhor, é estarmos aqui juntos. Isso é um privilégio de podermos prestar culto ao Senhor, mesmo não sendo merecedores de sequer mencionar o Teu nome, que é santíssimo. Mas Tu concedeste a cada um de nós, pela Tua misericórdia e graça, através do Teu amado Filho Jesus Cristo, sacrifício maior e perfeito, que nos redimiu e nos libertou da escravidão de pecados,
para estarmos hoje, como gratidão, ofertando a nossa vida por completo, Senhor. Porque nós não queremos nos conformar com as coisas deste século, nós queremos conformar segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, Deus. Transforma a nossa vida para que a gente possa glorificar o Teu nome através do nosso testemunho de vida, para que a nossa mente seja continuamente renovada, que a gente possa crescer cada vez mais em espírito e em verdade, para a Tua honra e para a Tua glória, não por nós mesmos, pois somos indignos de qualquer coisa, mas porque Tu, Senhor, que é o dador da nossa vida, que é aquele que propiciou a remissão dos nossos pecados, é aquele que merece ter o nome exaltado acima de qualquer outro nome. Ô Senhor, que possamos sair daqui convictos que a Sua mensagem foi lançada aos nossos corações e que irá frutificar. Que possamos sair daqui, Senhor, entendidos que nós precisamos melhorar cada vez mais as nossas vidas, segundo a Tua vontade, não segundo as nossas paixões, para a Tua glória. Esse seja o nosso único intento, fazer a Tua vontade. É assim que nós te pedimos, Senhor, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.